Pessoal, então agora vamos para a última pergunta. Eu acho que essa aqui é o que os espectadores mais estão aguardando, que é conhecer um pouquinho das soluções, né? Ver real, o que vocês já entregaram no mercado brasileiro, porque até então aqui a gente falou um pouquinho quem que vocês eram, como que vocês trabalhavam, a questão da metodologia, falamos um pouquinho de como que vocês avaliam, das coisas que compõem a solução. Agora vamos ver as soluções, né? Vocês podem mostrar para a gente um pouquinho aí do que vocês ofertam ao mercado? Claro. Então, a gente vai mostrar dividindo assim, alguma solução de laboratório, alguma solução de processo e alguma solução de fim de linha. Porque também para quebrar um outro preconceito, que o robô só se usa no fim de linha, só no encaixotamento, só na paretização, e tem muito mais para a robotização do que apenas o fim de linha. Inclusive, a gente pode mexer com o produto in natura, o produto sem embalagem. Então, vamos mostrar uma primeira aplicação, que foi, aqui o desafio foi um robô colaborativo da UER, onde a gente precisava rosquear garrafas de vidro, Edilson, e garrafas de vidro é perigoso, a gente tem essa dificuldade na indústria. Talvez, Bruno, essa aplicação exemplifica alguns pontos que nós comentamos ao longo aqui do nosso bate-papo, né? Essa aplicação, ela tem duas etapas. A primeira etapa é preencher, né? Isso é laboratório, isso é meio de cultura, esse líquido que está aí é o preenchimento desses frascos com meio de cultura para fungo, para bactéria, seja lá o que for. Ou seja, toda a indústria alimentícia tem no seu laboratório esse processo, né? E eu faço um tamponamento não total desse frasco, porque depois ele vai para a autoclave, né? Então, ele, com esse líquido aí dentro, ele vai para a autoclave, faz lá suas esterilizações para ser utilizado aí nos ensaios do que está sendo produzido para fazer o crescimento de colônia, de fungo e tudo mais, como eu disse. Então, são duas etapas. A primeira é preencher, né? Nós desenvolvemos um sistema com bomba peristáltica, com toda uma automação, onde a garra do robô pega um bico aplicador desse meio de cultura, eu controlo a bomba e eu, com muita precisão, coloco 90 ml, coloco 400 ml, de acordo aí com a necessidade, com SKU ou com o tipo de produto, de frasco que eu estou trabalhando. O segundo ponto é criar um dispenser para tampas, né? Para 90 tampas, por exemplo, em que o operador pudesse virar as costas e voltar depois de 32 minutos e recolher esses frascos preenchidos e tampados. Esse é o papel, né? Tirar o operador próximo. Essa empresa, ela queria tanto trabalhar com robô colaborativo e ali cabia bem o robô colaborativo, que ela comprou o robô colaborativo antes da aplicação. A hora que a gente foi estudar a aplicação, a gente percebeu que a gente iria trabalhar com vidro e a gente iria trabalhar com líquido a 70 graus, mais ou menos. Cara, não dava para trabalhar com o robô aberto, sem enclausuramento. Não tinha condições, a gente não ia conseguir as validações de segurança para trabalhar dessa maneira com o robô não enclausurado. Então, felizmente ou infelizmente, nós temos um robô colaborativo, nesse caso está no teto, né? Está de ponta cabeça, mas está enclausurado, né? Porque eu não posso correr risco de respingo de líquido com temperatura no ser humano e nem uma possível quebra, um possível trinco de um frasco de vidro também com o ser humano próximo. Então, é isso que a gente conseguiu lá no nosso cliente e foi muito interessante. Então, hoje, ele carrega a nossa máquina com os 90 frascos, por exemplo, com as 90 tampas, dá um start e vira as costas. 32 minutos depois, ele volta com o carrinho dele da autoclave, recolhe manualmente esses frascos já todos preenchidos, um processo que antes era feito um a um manualmente. Muito importante para eles isso. Super legal, ótimo. E tem várias outras aplicações que a gente pode pensar em laboratório, Edilson, que você já chegou a analisar. Verdade. Então, para laboratório, a gente sistemas de lavagem de frascos,
né? Então, robôs pegando frascos, eu digo garrafas, né, grandes, para laboratório, sistemas de transferência de embrião, né, para a indústria do agronegócio, embrião de vegetais, né? A gente tem estudos nesse sentido, aonde a contaminação pela mão humana, por mais sala limpa que você esteja, mas quando você manipula, quando você toca, é sempre um risco maior. Então, detecção de nível, em um determinado caso, detecção de cor, também a gente utilizou para laboratório, com sistema de robótico e visão também. Perfeito. Fantástico. Ótimo. Aqui, assim, a gente tem um pouco um preconceito sobre o robô colaborativo. Será que é preciso? E essa aplicação, ela necessita de bastante precisão. Você poderia explicar um pouco melhor? Existem algumas aplicações, pessoal, que a gente não pode mostrar foto, nem filme, nem nada. Então, a gente vai partir para o 3D mesmo, né? Aqui eu tenho 2 robôs trabalhando em colaboração, sem grades de proteção ali, né? Vocês podem verificar. Eu tenho... qual que é o papel desses robôs? Pegar tampas, nesse caso de perfumes, num magazine rotativo, onde estão aqueles 2 operadores lá na parte superior, né? Então, eu tenho bandejas aonde o robô pega uma a uma essas tampas e colocam nos pucks, nos berços, nessa esteira verde que está na parte de baixo, exatamente, né? Então, eu tenho uma fila de berços em nylon, que eles vão chegando vazios, e cada robô desse preenche esses berços superiormente, vai lá, pega uma tampa na bandeja, é um pick and place de tampas de uma bandeja que é uma grade, que é uma matriz, né, de tampas. Então, eu pego com muita precisão essa tampa, né, na casa do 10º, e venho colocando nesses pucks, nesses berços de nylon, na esteira aqui embaixo. Essa aplicação é uma aplicação típica, né, para sistemas, para cabines de pintura, para vidros, para tampas plásticas como essa aqui. A gente tem feito bastante estudos nesse sentido. E uma última aplicação, dessa vez mais no fim de linha, para mostrar o quanto que a gente pode ter mobilidade, agregar mobilidade também através da implantação de robôs. Aí é interessante porque eu tô na figura de cima, eu tô fazendo a paletização de caixas que um AMR está trazendo para mim. Então, imagina que eu tenho um buffer de caixas em um outro local e eu venho com esse AMR, esse robô móvel, né, até uma cela de paletização onde não chega esteira nenhuma. Quem chega é o AMR. E eu paletizo. Por quê? Porque o cliente despacha aquele mesma caixa, aquele mesmo produto em pallets e em fardos, em caixas avulsas. Então, ele quase sempre não paletiza isso. Ele produz as caixas, produz o produto. Vai para a paletização? Vai. Os AMRs levam até a estação de paletização, né, para depois esses pallets serem estrechados e vão para o transporte, para a logística. Na parte inferior, a gente quer mostrar para vocês que um robô colaborativo, nesse caso, também pode ter um 7º eixo, em alguns casos até um 8º eixo. Um robô desse tipo é um robô polar de 6 eixos, né? Então, eu consigo simular muito bem os movimentos do braço humano com 6 eixos, mas muitas vezes as alturas envolvidas, no caso de uma paletização, eu tenho níveis de camadas de paletização que vai aumentando ao longo da minha paletização. Então, a gente pode projetar um sistema com o 7º eixo, por exemplo. E eu poderia até girar esse pallet, se esse pallet fosse um pallet não convencional, fora de dimensional, eu poderia ter até um 8º eixo girando o pallet, me disponibilizando para o robô o lado de cá e depois o lado de lá do pallet
girando o pallet. Isso seria o 8º eixo da aplicação. Então, realmente, as soluções elas estão abertas, digamos assim, para a engenharia. O que precisa ter para quem está desenvolvendo a solução é o conhecimento necessário, conhecer muito bem os limites daquilo que você está utilizando e os limites da aplicação. Para complementar, Muriel, embaixo desse pallet eu também tenho um AMR, né, dessa figura de baixo aí, aonde eu não preciso ter uma paleteira, eu não preciso ter uma empilhadeira pegando esse pallet depois da finalização dele. Um AMR vem, né, então um veículo guiado, né, um veículo móvel guiado, que guiado por GPS, guiado por sistemas de tags, isso também é variável, a gente pode projetar os sistemas que vão direcionar esses veículos e que eles podem compor a solução de uma maneira mais adequada, limpa, né, e precisa. Perfeito. Muito obrigada, Edilson. Acho que é isso, Bruno. Algumas aplicações, claro que a gente tem dezenas e dezenas de aplicações na indústria alimentícia que daria para mostrar, mas aqui é mais para exemplificar em cada etapa do meu processo aonde que daria para implementar uma solução dessas. Maravilha, pessoal. Eu acho que agora os nossos telespectadores, sendo ou não, né, pertencendo ou não ao segmento alimentício, terão curiosidade de saber um pouquinho mais aí dos projetos que vocês já executaram, até mesmo para usar como benchmarking interno. Então, pessoal, telespectadores, obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial para a Muriel e para o Edilson, que toparam esse desafio de participar aqui conosco, mostrar um pouquinho da organização para vocês, dos cases deles, e aí está o contato deles, caso vocês queiram entrar em contato. Se não, vocês podem preencher o formulário aqui embaixo da página que a gente entra em contato com vocês. Mas Muriel e Edilson, muitíssimo obrigado e vejo vocês em breve. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.